Olá, bem-vindo ao programa Espaço Rural, que hoje recebe a coordenadora de Aquicultura e Pesca do Incapé, Juliana de Barros Vale, para falar sobre a prática da piscicultura no Espírito Santo, que tem a criação de tilápia como carro-chefe, respondendo por mais de 90% das espécies cultivadas. Juliana, obrigada pela sua visita aqui. Eu agradeço, Karina, é um prazer. Bom, como a tilápia é a grande estrela, né, da piscicultura capixaba, a nossa equipe visitou uma fazenda em Santa Leopoldina que se dedica ao cultivo da espécie. Vamos conferir a matéria? A quantidade de peixes é de encher os olhos. São pescados com tamanhos variados, que pesam entre 50 gramas a 1 quilo. A criação é feita na fazenda do Mangaraí, localizada no município de Santa Leopoldina, na região serrana do estado do Espírito Santo. São várias espécies de peixes, mas o carro-chefe é a tilápia. Originária do rio Nilo, na África, a tilápia ganhou seu espaço comercial por ser um peixe fácil de alimentar, resistente a doenças e com bons índices de produção. A criação é feita em tanques-redes pelos piscicultores Mário Lousada e Maria Rita Andrade. Eles dividem as tarefas e trabalham pesado para levar o peixe até os consumidores. A produção da fazenda está incluída nos últimos dados do IBGE, referente a 2013, que aponta o cultivo de peixes no estado em cerca de 6.500 toneladas, sendo que 97% desse total é da produção de tilápias. Foi um peixe resistente, né? A qualidade do peixe, hoje a tilápia é um xodó hoje do capixaba e do modo geral brasileiro, né? Que na água doce hoje é a tilápia, e na água salgada ele está substituindo o peruá. Ele é muito bem aceito pela comunidade e pela população. Na fazenda, o processo de criação e manejo dos peixes é dividido em 3 etapas. Quando pequenos, são levados para tanques adaptados para filhotes. Após 3 meses, são transferidos para espaços maiores, com bombas de oxigênio, onde ficam até completar 6 meses, período que estão prontos para o abate, ou melhor, para a mesa dos consumidores. Ao todo, são 90 tanques, com capacidade para 400 peixes. O diferencial está na qualidade da água, que vem de 11 nascentes da própria fazenda. Na hora do abate, os peixes vão para as mãos de Maria Rita Andrade e sua equipe, que cuidam da etapa de processamento. O processamento é feito na medida que a gente traz o peixe da produção, né, da lagoa de cultivo, são colocadas aqui na frente nos tanques para ser depurados, né? Além dele já vir depurado lá de cima, enquanto fica aqui, ele fica sem alimentação para poder ficar, né, com a carne mais consistente e de melhor qualidade. A equipe também trabalha para o consumidor poder levar para casa um produto do seu jeito. No espaço, é o cliente quem escolhe se deseja o peixe vivo ou em forma de filé. Olha, a gente, além do peixe in natura que a gente pega na hora e prepara para o cliente, a gente tem ele já congelado, né, que fica a critério do cliente ou que está com pressa, pegar o peixe e levar. E temos o filé que a gente já tem ele pronto para não pegar na hora e fazer, porque ele é muito cauteloso devido à tirada dos espinhos. Além disso, a gente tem a posta já embalada, congelada. Eu não quero o peixe inteiro, porém eu quero o peixe cortado, porém em posta para muqueca. Também tem. Além disso, a gente tem o salgado da tilápia, que é o quibe, o pastel, o bolinho, né? E o torresmo da tilápia, que é a pele da tilápia, que a pessoa leva e prepara em casa para tirar gosto, que é um ótimo tira-gosto. Os piscicultores Mário Lousada e Maria Rita Andrade, que são sócios parceiros, destacam como o empreendimento contribui para a renda familiar. É uma renda boa porque a gente trabalha com parceria, né? A gente trabalha com parceria, né, com o patrão, com o colega de trabalho. E isso aí eleva, né, com esse processo da tilápia que a gente faz, a gente eleva o valor da tilápia também. Eu vim de um processo de criação de peixe, mas não era
Já vim de tilápia, mas depois um outro processo de peixe. Mas aqui me ajudou muito mesmo aqui. Agregou muito valor. O espaço é aberto ao público e fica localizado na fazenda do Mangaraí, em Santa Leopoldina. Para visitação para pesca não. Só tem a mesma criação de peixe, nós temos essas outras espécies aqui, mas não é liberada a pesca. Visitação é assim, nós temos pedalinho aqui dentro, nós temos o barco. Se quiser vir dar um passeio, está disponível. Bom, Juliana, segundo os dados citados na matéria, a criação de tilápia representa 97% de toda a produção de pescado cultivado, que é a piscicultura, né, aqui no estado. Essa produção é de 6,5 toneladas, né? Qual o motivo dessa predominância? A predominância da tilápia, Karina, é porque hoje a gente domina a tecnologia de produção, né? A tilápia, há 15, 20 anos atrás, ainda era um peixe pouco apreciado, um peixe com muito espinho, com gosto de lama, que as pessoas diziam, né, muito pequeno. E hoje já a situação já é bem diferente. Hoje a gente já trabalha com melhoramento genético da espécie, com rações formuladas e balanceadas para cada fase de criação. Temos laboratórios especializados na produção das formas jovens. E temos já um passo a passo de como produzir, né, num menor tempo, com menor custo. Então a tilápia ela é o carro-chefe, por ter todos os elos da cadeia já dominados e conhecidos. Né? Ela não é uma espécie nacional, né? Não, ela é originada da África, né, mas já é introduzida em vários locais, como na América do Sul, ela já existe bem. Em todas as nossas águas. Se adaptou muito bem. É um peixe que se adapta à água quente e fria da mesma forma? É versátil, a gente pode dizer? O ciclo de produção dele, né, que a gente fala, né, o ciclo de produção, quantos meses demora para engordar num peso de mercado, você alcança mais rapidamente em regiões quentes. Mas ela também se adapta em regiões frias, em regiões altas. Ela só demora um pouco mais para crescer. Tem que ter algum cuidado específico, no caso dela ser cultivada, né, em regiões mais altas? Se ela sendo cultivada em regiões mais frias, principalmente, tem que tomar um cuidado maior com o manejo, né? Tem que ter técnicas diferentes de fazer uma biometria para alimentar, reduzir um pouco a ração, porque ela fica com um metabolismo diferente do que é próprio dela. Mas ela vai muito bem. O que a gente sempre orienta, assim, né, como aqui no Espírito Santo nós temos essas diferenças, né, temos regiões frias, quentes, altas, baixas, a gente sempre orienta em regiões frias que o produtor faça um ciclo por ano. Então, ele, né, estoca os peixes, aproveita a época quente, engorda o peixe e depois ele passa alguns meses sem ter o peixe na água. Então, a gente orienta dessa forma. Onde que ela está mais concentrada, a produção de tilápia aqui no estado? Aqui no estado, nós temos um polo muito grande em Linhares, né, que representa aí quase 70% da produção da tilápia. Norte, né? No norte. Com produtores já bem tecnificados, produção em tanque-rede, né, por causa das grandes lagoas que nós temos lá. Temos um polo de produção aqui na Grande Vitória, né, Serra, e temos também a região serrana, né, Sul Caparaó e região serrana, onde nós temos a unidade de beneficiamento, que agrega aí uma série de produtores, né, dessa região sul. Quais são as vantagens, Juliana, de se cultivar tilápia, né, da criação da tilápia? Olha, são várias, né? Um ciclo de produção curto, com 6 meses em regiões quentes, né? A gente já tem um retorno. Estoca os alevinos, com 6 meses você já vende esse produto, já tem esse retorno financeiro. A mão de obra no dia a dia comparada com a mão de obra que a gente tem em algumas outras atividades, né, rurais, é menor número de pessoas para poder cuidar, né, da produção aquícola. A tilápia, ela é um peixe resistente à doença, ela é uma espécie rústica, né, ela suporta manejo, ela suporta mudanças bruscas de temperatura. É um peixe
bem rústico assim para a produção, né? E o investimento? Então, o investimento, ele é um investimento não muito caro, porque em áreas onde se produz em viveiro escavado, que a gente chama, né? Você constrói as estruturas. Geralmente, os municípios, eles têm o apoio das prefeituras com os maquinários, a prefeitura faz aquela construção dessa estrutura, ou se for produzido numa lagoa, apenas adquirir um tanque-rede, né, com os flutuadores, e daí a estrutura já está pronta para colocar na água e produzir. A ração, ela é o maior custo da atividade hoje, né? Já há muito tempo, ainda continua. A gente precisa trabalhar um pouco, né, esse elo da cadeia, diminuir um pouco esse valor, ou trabalhar, né, um pouco em pesquisa para reduzir esse custo. Mas o investimento, comparado com outras atividades, ele é menor e também ele tem um retorno mais rápido. O retorno é mais rápido, né? Há uma facilidade de comercialização para a tilápia? O mercado consumidor ele já está formado? Está sim. Nós temos aqui no Espírito Santo várias unidades de beneficiamento, né? Volto a citar o Polo, né? A ACA, que é a Associação dos Aquicultores que fica em Muniz Freire, tem uma série de associados que ela adquire esse pescado, né? Já tem um contrato pré-firmado para o produtor produzir e comercializar. O mercado é bem formado aqui no estado. Esse trabalho da cooperativa ajuda bastante, então, né? No escoamento da produção. Ajuda, porque o produtor já fica com a certeza de que ele, né, tem como escoar essa produção. A tilápia, como eu volto a dizer, tem um ciclo curto. E se você também demora muito tempo para vendê-la, ela começa a ficar cara, né? Tem que fornecer a ração, ela começa a diminuir o crescimento, né? A capacidade de produzir proteína, produzir carne, isso fica um pouco caro. Então, ter esse mercado garantido é muito importante. Juliana, agora eu vou te pedir um tempinho para a gente fazer um intervalo. Continue acompanhando o Espaço Rural, que hoje está falando sobre piscicultura, em especial a produção de tilápia. A gente já volta. O Espaço Rural está de volta, hoje falando sobre piscicultura no Espírito Santo, em especial o cultivo da tilápia. Estamos recebendo a Juliana de Barros Vale, que é coordenadora de aquicultura e pesca do Incapé. Juliana, quais os requisitos para se iniciar uma produção de tilápia? Então, Karina, primeiro passo, verificar se a área tem aptidão, né? Então, a gente sempre orienta que vá um técnico no local, avalie a área, avalie a água, quantidade, qualidade, né, proximidade de mercados, proximidade de fornecimento de formas jovens. São alguns requisitos que devem ser preenchidos, então, são alguns requisitos, né? Região, né, quente, fria, então esse é o primeiro passo. É uma produção mais familiar ou de grandes proporções? Ela pode também ser combinada com outra cultura que já tenha na propriedade ou pode ser a única atividade? Ela se encaixa em todas essas opções que você falou. A gente tem, né, até exemplos de todas essas opções aqui. Ela pode ser a atividade principal da propriedade, ela pode estar diversificada com outras atividades, né, como o uso da barragem para irrigação e também para a produção de peixe, ou juntamente com outras, né, a água usar para irrigação de uma hortaliça. Ela também pode ser diversificada. Até porque não requer muita mão de obra também, né? Exatamente. E hoje, no Espírito Santo, nós temos grandes empresários produzindo peixe, nós temos propriedades pequenas também produzindo peixe, às vezes nem tanto para comercialização, mas também para uma alimentação, né, melhorar a qualidade da alimentação da família. Temos assentamentos rurais produzindo pescado, então ela se encaixa em todas essas opções. Qual a expectativa de crescimento dessa atividade, então, especificamente da criação de tilápia, né, aqui no estado? Olha, a criação de peixe, né, no geral, tem crescido muito e a demanda por alimento tem crescido muito, né? Então, a expectativa é
de crescimento acima de 20%, que é o que a gente acompanha aí nacionalmente. Então, a gente tem feito muitas metas aí, né, para alcançar, para aumentar o número de produtores, para aumentar a nossa assistência técnica nessa área, em prol do aumento da produção de pescado. Que tipo de apoio o poder público oferece aos produtores de tilápia? O poder público tem especialistas, né? O INCAPER e o governo do estado tem especialistas na área de piscicultura. Então, o que a gente oferece? Orientação, assistência técnica, né? Apoio na toda a documentação necessária para a abertura de uma piscicultura, para o licenciamento de uma piscicultura. Então, hoje, o que nós fazemos? Os produtores nos procuram, a gente faz uma visita até a propriedade, faz um estudo de viabilidade técnica e ambiental, né? Tem locais onde não é permitido instalar uma piscicultura, né? Como áreas de preservação permanente. Então, a gente faz todo esse apoio, essa avaliação. E orientamos também a produção, né? Orientamos quantos peixes, qual é o manejo, qual é o ciclo de produção, como fornecer a ração, a quem vender. Então, todas essas orientações para conseguir iniciar e chegar até o fim da produção, o INCAPER passa para os produtores que ele atende. Existem programas de comercialização do governo para facilitar, né, a venda da produção? Existem 2 programas que a gente acessa muito, que é o PAA e o PNAE. Esses programas, eles facilitam, né, é uma outra alternativa de comercialização da produção. Então, garante um outro mercado para o produtor. Ele tem que seguir algumas regras, né, tem que estar dentro de uma associação, uma cooperativa, mas ele tem um mercado garantido. Que seria, por exemplo, a questão da merenda escolar, para a rede estadual, para a rede pública, né, de ensino? Exatamente, exatamente. E a gente não pode esquecer que é obrigatório ter pescado no cardápio das escolas, né? Então, isso já é Por isso que a gente pensa muito em aumentar, né, faz um esforço para aumentar essa produção. Para ajudar o produtor a incrementar o negócio. Com né? certeza. E quais as dificuldades enfrentadas por esse produtor, Juliana? Olha, hoje em dia a gente está com uma dificuldade muito grande, que é a legalização dessas atividades, né? O licenciamento ambiental e a obtenção da outorga d'água, que são 2 documentos e 2 autorizações importantes e necessárias para conduzir uma atividade de forma legal, a gente está demorando muito tempo para obter. O ano passado, nós trabalhamos a elaboração de um novo decreto de licenciamento ambiental para a aquicultura e que pretendemos implantá-lo este ano para ver se facilita um pouco o acesso desse produtor à licença ambiental e também diminui um pouco o tempo para a obtenção da outorga de água. Porque a legalização das propriedades, dos empreendimentos, né, aquícolas, ele traz também o benefício do acesso ao crédito, né, ao crédito rural, para que o produtor possa fazer os investimentos, as infraestruturas, né, possa custear todos os gastos da atividade. E sem a legalização da atividade, esse Fica travado. fica né? travado, não tem o acesso ao crédito e também fica na ilegalidade, né, que a gente não quer que isso aconteça. E o que acontece? É a burocracia que causa esse atraso na legalização? A piscicultura é uma atividade nova, né? Se a gente for comparar com outras atividades, com a pecuária, né, com a produção, com a suinocultura, com a avicultura, então a gente ainda está alcançando essa regularização. A burocracia atrapalha bastante, mas a gente também tem que criar meios para que o produtor consiga acessar essa documentação com uma facilidade melhor, que a gente consiga também orientar e consiga dar mais celeridade aos processos, né? Para que ele obtenha isso mais rapidamente. Uhum. Falando agora sobre a piscicultura em números gerais, eu gostaria que você explicasse, você falou de aquicultura.
Eu acho importante a gente deixar explicado o que é o quê, né? A aquicultura, ela engloba a piscicultura, né? Que engloba a criação de tilápia, não é isso? Isso, exatamente. A aquicultura é a produção de organismos aquáticos. O que seria peixes, camarões, rã, jacaré, algas, né? Isso é aquicultura. A piscicultura é a produção de peixes. A carcinicultura é a produção de camarões. A piscicultura é a produção de peixes cultivados? Isso, produção de peixes cultivados, porque nós também temos o pescado originário da pesca de captura, né, que daí a gente não Livre, trata né, como no mar. Produção, livre no mar, exatamente. E a criação de tilápia está dentro da piscicultura, né? Como uma espécie de peixe ali dentro da piscicultura, que é o pescado de cultivo, o peixe cultivado. Exatamente, Falando da piscicultura de forma geral, Juliana, quais os números da atividade no Brasil? Então, nós tivemos um último levantamento agora do IBGE, que pela primeira vez foi avaliado a produção, né, de peixes e camarões no Brasil. A produção nacional ficou em torno de 400 mil toneladas. O valor da produção representou aí pouco acima de 2 bilhões de reais da produção do Brasil. Anual, né? São dados anuais. Anual, de 2013. Né? Já no Espírito Santo, você já disse, né, 6.500 toneladas. Isso. E o valor da produção representou em torno de 27,5 milhões de reais. A posição do Espírito Santo no ranking nacional da piscicultura, então? O Espírito Santo está em 15º lugar na produção nacional de peixes. Com cultivados. Potencial, né? Para melhorar. Bastante. Esperamos. E qual o papel do cooperativismo para o desenvolvimento da piscicultura como um todo? Olha, na minha opinião, é agregar, né, a produção, agregar os produtores, fazer compra em conjunto para diminuir o custo da produção, aumentar o volume da produção. Porque a gente precisa ter números, né, para ser uma atividade reconhecida, uma atividade importante. Isso é nisso que a piscicultura às vezes perde um pouco espaço, por a gente não ter uma estatística fiel, né, que veja um crescimento ano a ano. Então, eu acho que o cooperativismo aqui, ele também traz essa organização dos produtores, melhorando aí os números e como a atividade se comporta aí no mercado. Falando agora sobre as ações do INCAPER, da SEAG, né, que é a Secretaria de Estado da Agricultura, para melhorar a produtividade na piscicultura do Estado, né, em termos gerais. O que você pode trazer para a gente? Então, o governo do Estado, o INCAPER, a SEAG, ele trabalha muito com capacitações, né, forma um grupo de produtores para poder orientar essa produção. A gente discute também bastante as políticas públicas que seriam importantes e necessárias para o setor e toda a orientação necessária para a pessoa iniciar na atividade. É só procurar o INCAPER, né, do seu município ou da sua região, ou um técnico próximo que esteja e solicitar o apoio que a gente vai fazer o possível para atender. Você falou de políticas públicas, né? Os polos de aquicultura que foram iniciados são incluídos, a gente pode incluir como políticas públicas? Pode classificar como políticas públicas? Pode sim. Os polos, o objetivo dos polos é realmente organizar o setor, é tentar fazer um desenvolvimento focado mais na região, né? Fazer um levantamento do que existe naquele polo, né? Que na verdade o polo é uma agregação de municípios, né? Que tenham ali aptidões em comum. A gente fez essa formação, agora está estudando o que tem dentro desses polos para poder também direcionar as políticas públicas para que o desenvolvimento seja um pouco mais sustentável, né? Direcionado para atividades que ainda precisam de apoio. Quantos são esses polos? Então, foram formados 10 polos, né? Então, agora a gente está trabalhando no levantamento do que existe nesses polos e a intenção é de que os 10 polos né, avancem e
consigam progredir. São polos de para aquicultura. Aquicultura e pesca também. Envolvendo tudo, então. Envolve toda a atividade, toda a cadeia. Você gostaria de citar os desafios? Olha, do setor? Eu acho que os desafios hoje, né, do setor são dois, que é a gente ter números reais e conseguir vencer essa parte da regularização. Acho que uma atividade ser respeitada, ela tem que, né, estar legalmente instalada e ela tem que ter números que a representem de fato. Então, a gente já tem a receita para isso, só precisamos colocar em prática mesmo. Ok, Juliana, agradeço a sua participação conosco aqui no Espaço Rural. Agradeço também a sua companhia. Hoje você acompanhou aqui o programa sobre piscicultura no Espírito Santo, mais especificamente sobre a criação de tilápia, que é o carro-chefe, né, respondendo aí por 97% de toda a produção de pescado cultivado aqui no estado. Até uma próxima oportunidade, Juliana. Obrigada. Obrigada, Karina. Eu que agradeço. A você também, obrigada pela companhia e continue acompanhando a programação da TV Alice, o seu canal Cidadão.